Olá, boa noite. O Ponto e Contraponto já está no ar. A discussão de um empreendimento de grande porte na Lagoa da Anta, em Maceió, tem sido fruto de intenso debate na capital nos últimos tempos. A localização estratégica à beira-mar da Jatiuca, numa área urbana, tem preocupado a população em geral. Audiências públicas já foram realizadas para discutir o tema. Estudiosos dizem que a mobilidade, infraestrutura, saneamento, meio ambiente e qualidade de vida da população podem ser afetados. Para falar sobre esse assunto e sobre o plano diretor da capital, eu recebo aqui no programa o urbanista Dilson Ferreira. Dilson, um prazer recebê-lo aqui no PCP. Seja muito bem-vindo. Boa noite. É um prazer estar aqui no Ponto e Contraponto. Estamos disponíveis, né? A gente que é da universidade, né? Sempre está disponível para discutir a cidade e para trazer para a população o que acontece do ponto de vista técnico, né? Do ponto de vista de estudos, né, feitos no local. Isso. Dilson, para a gente começar, por que é que esse assunto da Lagoa da Anta é tão polêmico? Na verdade, a Lagoa da Anta, ela eu digo que é o último resquício de lagoa urbana dentro da cidade de Maceió, né? A cidade de Maceió, a gente chama que é a cidade Restinga, né? Ou seja, ela foi formada, toda essa parte do litoral, né? Foi formada por acúmulo de areia e foi se formando algumas lagoas. Tinha a Lagoa da Anta, tinha a Lagoa do Teixeira, tinha uma lagoa ali perto onde antigamente era o sítio Jatiuca, enfim, é uma região que tinha lagoas. E por ser a última lagoa remanescente, né? A população, principalmente os ambientalistas, eles estão aí tentando preservar ela, né? Eu vou pedir ao pessoal da produção soltar uma imagem da época antiga, ó, ali daquela região da Lagoa da Anta, onde não se tinha construção nenhuma, né? Essa aqui é a imagem dos sonhos, né, Dilson? Isso, na verdade, dá para ver que lá está o mar. Na frente aqui, né, é onde hoje é a piscina do hotel e tal. Isso. Né? E aqui é a lagoa. Essa lagoa ela ia até Cruz das Almas. Sim. Na verdade, existia um riacho chamado Riacho Mangabeiros, que na verdade é o riacho das águas férreas, né? Hoje que chega hoje da Cruz das Almas ali. Ele chegava até essa lagoa. Era como se fosse uma foz de um riacho, né? Quando foi mudado, né, aquela região da Cruz das Almas, fizeram aquele conjunto habitacional e aí deixou de chegar água aí e só chegou água, na verdade, ou do mar, porque ela era aberta, né? Aí se formou a lagoa. Isso. Por causa da construção e por causa da urbanização ali também da orla, é isso? Isso. Ela já existia, a lagoa, mas assim, conseguiram preservar ela. Ela tinha contato direto com o mar, né? Isso. Para quem conhece a região, ela é quase até o Jardim Vaticano. Sim. Aquelas fotos antigas, né, que a Sim. gente vê, ela era mais alongada, ela era 2 vezes maior do que é hoje. Eu vou pedir para o pessoal colocar uma imagem da lagoa atualmente, por favor. Olha lá. Imagens aí feitas pelo nosso repórter Evandro Amorim. Ó, ele foi fazer uma matéria lá. Olha só, as imagens hoje, na atualidade. Isso, você vê que ela tem esse muro aí, no passado não tinha, tá? Ela conectava na maré cheia com o mar, né? Sim. E aí perdeu essa conexão. Essa entrada de água da maré fazia com que a lagoa ficasse muito mais pulsante, do ponto de vista de matérias, né? De animais e tudo mais, entrava peixe e tal. Então, Sim. quando se cortou essa conexão, ainda entra de vez em quando a maré enche muito, ela chega a entrar. Mas assim, ela perdeu nessa conexão, né? Que era o que alimentava ela do ponto de vista biológico. Por causa da urbanização, até Isso. os animais deixam de chegar ali naquela localidade, né? Ainda tem alguns animais aí, o imã, né? Tem uma placa do imã aí. A gente vê tartarugas Isso, ali, às vezes. cágados e peixes. De vez em quando tem problemas ambientais, né? A mortandade de peixe aí. Então, demonstra que existe ainda peixe, né? Sim. Muitos falam que já morreu, né, a lagoa, mas na verdade não morreu. Ela tem ainda uma fauna que habita nela, né? E o que diz, Dilson, o plano diretor do município em relação a essa obra que estão querendo fazer ali na localidade? Na verdade, o plano diretor antigo, né, que é o de 2005, ele permite
se fazer edifícios aí, que é a zona residencial 4, né? Perfeito. Até 15 andares, tá? O novo Ele permite? Permite. O anterior, 2005. De 2005. Mas como não foi ainda votado o novo plano diretor, ele está valendo, né? Ele está para ser votado? Está para ser votado porque foi discutido o ano passado, teve diversas audiências, né? Sim. Tem hoje uma minuta de plano diretor, né? Mas ainda é uma minuta que está em discussão. Sim. E nessa minuta a população escolheu essa área como área de preservação ambiental, ou seja, mudou um pouco. Sim. Né? É por isso que tem essa pressa também, né, de se fazer, né? Porque na verdade o plano diretor atual permite esse tipo de ocupação. Mas na audiência que foi feita mostrou de que a construtora ela vai recuperar toda a região. Na sua opinião, esse plano diretor de 2005, ele está defasado? Está desatualizado? Está defasado em alguns pontos. Mas ele é um bom plano diretor. Sim. Tanto o Código de Urbanismo quanto o plano diretor de Maceió, eles são bons planos. Agora, como a cidade mudou muito, né? E aí teve a questão, né, do afundamento dos bairros, toda essa dinâmica que a gente vem, né? Passou a pandemia e tudo mais. Então mudou muito a cidade, Estela. Então, a gente tem que ter realmente um plano diretor novo. E para você, o que depende para a atualização desse plano? Na verdade, hoje já foi feita a discussão. Sim. Ela vai para a Câmara, né? Vai para a Câmara. Possivelmente, se não houver nenhum destaque dentro do projeto, né? Ele vai ser votado, como foi feito, né? Como foi discutido. Caso contrário, venha a ter alguma modificação, volta para a discussão pública e aí demora um pouco, né? Então, assim, hoje existe já uma minuta, está um bom plano, foi discutido, eu participei de algumas audiências, né? Atualmente, o plano diretor está com o Poder Executivo? Na verdade, está com o IPLAN hoje, que é o Instituto de Planejamento, e só está aguardando, na verdade, a revisão dele, né? Ajustes. Para poder ser votado. Para poder ser votado, isso. Perfeito. E aí pela Câmara de Vereadores, isso, com a aprovação do prefeito. Isso. Caso seja votado como está, né, vai ser rápido. Caso tenha algum destaque, alguma mudança, volta para a discussão pública, aí possivelmente vai ter outra audiência para poder discutir. Mas eu acredito que o plano hoje foi discutido com a população, é um bom plano diretor. Agora, na sua opinião, Dilson, que problemas, né, que tipos de problemas essa obra que está sendo estudada, né, que estão querendo fazer ali na Lagoa da Anta, pode causar na área e para a população? E aí, enquanto você fala, eu vou pedir para a produção colocar, inclusive, imagens aí do empreendimento, né? Esse é o projeto que já está sendo divulgado, né? E são 6 torres, todas com 13 pavimentos. Sim. Né? São 13 andares aí? 13 andares, aí permite 13. Até 15, né? São quantos prédios? São 6. 6 prédios de 13 andares. Isso. Tá. Começa do final lá e vem até aqui. Então, na frente tem um parque, né? Aqui dá para ver melhor. Sim. São 6 prédios, 2 ali, né? 6. Perfeito. Tem um recuo da lagoa para os prédios. O recuo permitido por lei é 15 metros. A construtora dobrou. Certo. Fez 15, ou seja, foi melhor do que o que está no Código Florestal. E aqui na frente foi feito um parque. Então, esse parque vai ser, né, hoje a ciclovia o parque, o que fica à beira-mar vai ser o parque, digamos assim. Um parque público, é o que foi apresentado lá, um parque público, né? Que, claro, vai ter seus usos, né, por parte do hotel, né, comércio e tudo mais, mas é aberto para a população. E a ideia é que se preserve a restinga, aquela parte verde lá, ó, fazendo com que o habitat anterior, né, aquele antigo que a gente mostrou no começo, ele volte a ser replantado e reutilizado. Essa área da frente beira-mar vai ser usada pela população, continua sendo espaço público. Isso. E o fundo lá seria o empreendimento em si. Na verdade, ele conecta, né? Na verdade, você vai estar morando de frente a um parque, né? Perfeito. E qual é a polêmica nessa obra, na sua opinião, como urbanista, Dilson? Do ponto de vista de apresentação do projeto, eu acredito que todos que estavam na audiência ficaram satisfeitos. Sim. Né, do ponto de vista de apresentação, porque realmente preserva, né, o que a gente vem discutindo de preservar a restinga, de preservar a faixa de APP, que a gente chama de área de preservação permanente. Sim. Né? Foi chamado um grande paisagista para poder fazer esse projeto. Então, assim, do ponto de vista conceitual do que foi apresentado, tá legal, tá bom, tá atendendo às leis ambientais. Mas não é só isso, porque o empreendimento em si é o que a gente chama de empreendimento satélite. É aquele empreendimento que ele impacta toda a região, ou seja, ele não é só um impacto na lagoa, ele tem impacto na cidade. Então, assim,
É como um shopping. Você faz um shopping e depois... O Jeff de Mello é um exemplo. Você teve um shopping ali no começo, hoje você tem aquela quantidade de empreendimentos, hospital, né, grandes condomínios, enfim. Vai acontecer a mesma coisa. Então, nossa preocupação hoje sai do âmbito da Lagoa apenas e Sim. começa a ser em relação à cidade, ao bairro da Jatiuca, da Cruz das Almas, né, e toda a região. E a população. Isso, porque tem questão de infraestrutura, mobilidade urbana, drenagem urbana, enfim. Quais são os prejuízos, na sua opinião, como urbanista, como estudioso, né, como técnico, em relação a essa obra para a população e ali para a região do bairro? Bem, como eu falei, é um empreendimento satélite que impacta toda a região. Por mais que esteja perfeito, o melhor possível o empreendimento do ponto de vista local, no terreno, você tem um impacto na cidade. Perfeito. Então, você tem impacto de mobilidade urbana, de drenagem urbana, de água, esgoto, energia, transporte público, porque é um polo gerador de tráfego. Então, você vai gerar tráfego, e outra coisa, um empreendimento desse, ele potencializa o mercado imobiliário na região. Então, hoje, uma região que possivelmente são só casas, vai virar muitos prédios. Então, assim, você acaba trazendo empreendimentos similares para a região. Isso faz com que aconteça o quê? Se não tiver um planejamento urbano do ponto de vista macro dos bairros, você acaba trazendo tráfego, problemas urbanos, enfim. Nos estudos, né, que você fez, dá para saber o número de pessoas que hoje a gente tem com o hotel e o número de pessoas que a gente teria com esse empreendimento? Bem, estima-se aí... Dobra, triplica? Estima-se mais de 3 mil pessoas. Quanto? 3 mil pessoas. 3 mil pessoas. Mas que estariam aí, vamos dizer assim, morando. Mas você sabe que tem prédios que são comerciais aí, então você vai ter restaurantes, você vai ter serviços, você vai ter um fluxo muito grande de pessoas, né? E fora isso você tem escritórios, né? E aí... prédios corporativos, acaba que se atrai muito mais gente do que a densidade foi planejada. Então, assim, é muito mais, né? E aí existe esse problema do saneamento, esgotamento, né, que já é um problema seríssimo ali. Na região, Na região, né? Por isso que a gente fala que tem que ter um planejamento e que o plano diretor tem que avaliar também, o novo plano, o impacto desses empreendimentos, né? Então, assim, estudo de mobilidade, estudo de demanda por energia, por água, estudo de drenagem urbana, tudo isso tem que ser considerado, até porque a gente sabe que do lado tem o Vera Arruda, né? Sim. E já teve, né, aquelas propostas de abrir o Vera Arruda. Imagina se hoje, né, não tem esse empreendimento ainda e já tentam abrir o Vera Arruda. Imagina se você tiver esse empreendimento. Essa discussão do Vera Arruda de abrir vai voltar. Então, tem que ser feito um estudo em toda a região para que a gente consiga equalizar o desenvolvimento que vai vir, porque não é só o empreendimento em si, entendeu, Sim, Estela? sim. É o que vai vir depois, né? Perfeito. Já é uma coisa futura, né? Isso. E qual é a sua opinião, Dilson, em relação aos arranha-céus de Guaxuma? Você acha que essa obra também pode levar à polêmica que já existe ali naquela região? Sim, como eu falei, ele potencializa a região, então ele começa a atrair outros empreendimentos, né? A região do litoral norte, hoje, ele tem um gabarito que a gente chama de até 20 andares. Perfeito. Né? Hoje, no novo plano diretor, né, os ambientalistas, os urbanistas estão tentando reduzir essa altura para uma altura similar ao que é hoje no resto da orla da Pajuçara, né? Para manter o padrão, né? Ou mais ou menos o que é ali perto do shopping parque. Então, assim, o que acontece é que, se for mantido o que está hoje no plano diretor de 2005, vai ter arranha-céus de 20 andares, que vai fazer sombreamento na orla. Então, assim, aí você tem impactos ambientais, né? Até com a questão da tartaruga, né? Quando ela vem para colocar os ovos, atrapalha até a localização dela, da orla, não tem isso? Atrapalha porque você tem também a questão da luminosidade, né? Que faz com que as tartarugas fiquem desnorteadas. Então, Perfeito. assim, são diversos aspectos, né? Não só do ponto de vista de sombreamento, mas ambientais também. Fora que o banhista, o turista, não vai poder usar tanto a praia, né? Por causa da sombra, né? Que é o que acontece em Recife. Exatamente, em Boa Viagem principalmente, né? Isso. E tem outra coisa, você vai pressionar, imagina, vários prédios de 20 andares, o sistema de drenagem que lá não tem nessa região. Perfeito. Então você tem, inclusive, o risco de ter línguas sujas, como tem hoje em Maceió, tem 17 línguas sujas na cidade de Maceió, né? Então, assim, coisas históricas. 17 a orla toda? Na orla toda, do Pontal até o final da cidade. Perfeito. E aí você pode ter risco de ter outras, né?
Novas línguas negras, né? Isso. E, na sua opinião, Dilson, o plano diretor, ele contempla isso de padronizar aí, a partir da Jatiuca, prédios de até 13 andares, por exemplo? Sim, o antigo plano diretor, que ainda está vigente, que é o 2005, ele sim prevê. Né? Porque você tem a questão do Conde do Farol, que chega até ali em Jacarecica, mais ou menos. E mesmo prevendo, a gente tem de 20 andares, por quê? 20 andares, porque, na verdade, a partir de Jacarecica, o farol não tem mais interferência. Aí então, foi liberado. Subiria. O que não é bom, né? Só que o plano diretor novo, a discussão é que não tenha esses andares de 20 andares, seja menor. Perfeito, que padronize, né? Isso. Perfeito. E, Dilson, além desses dois assuntos, né, que a gente está tratando aqui, a gente tem também a Josefa de Melo, né, que constantemente é invadida pela terra dos morros, né, quando chove, quando a gente vai passar por ali. E também o surgimento de prédios enormes ali em volta do shopping de Cruz das Almas. Como é que você vê isso como urbanista? Aquela região, ela tinha um conjunto de grotas, que são as drenagens naturais da cidade. Perfeito. Então, o que acontece? Aterraram muita grota. Se eu não me engano, 4 grotas foram aterradas. Fora terrenos que tinham grota e que acabou que aterravam para poder ter um terreno novo para empreendimentos. Então, assim, essa drenagem natural, com a chegada de Josefa de Melo, ela foi prejudicada, então não tem como. Quando chove, a água vai correr. Então, o que é que ela faz? Ela sai levando tudo, porque como são áreas que não tem mais vegetação, foi retirado tudo, você acaba tendo carreamento de material lá para baixo, para Gustavo Paiva. E ali só tem um ponto de conexão com a praia. Então, acaba que é insuficiente a drenagem para poder levar todo esse material, né, drenar ele nas águas pluviais. Então, assim, e o fato desses prédios surgirem ali na localidade complica também? Ou você acha que está tudo bem estruturado ali? Não complica porque, na verdade, tiraram morros. Né, e o Código Florestal não permite você tirar morros. Né, mas aí teve a liberação da época e tal. E você acabou tirando, né, todos esses morros que existiam e começa a impermeabilizar o solo. Então, não tem para onde a água penetrar e acaba que ela vai para a via, vai para a calçada, vai sempre para o Gustavo Paiva, né, que fica lá embaixo. Né? Então acaba que alaga tudo. Perfeito. E, Dilson, para a gente encerrar, né, dos assuntos polêmicos da nossa capital em relação ao urbanismo, né, são vários. E a área que foi desocupada nos 5 bairros, né, que foram afetados pela mineração aqui na capital. O que deveria ser feito nessa localidade, na sua opinião? Ali é interessante, porque é o seguinte, o plano diretor, os planos diretores de Maceió, ao longo do tempo, nunca mostraram nos mapas que ali tinha minas. Perfeito. Foi ocultado ao longo do tempo isso, né? E é interessante que aquela região, dentro do plano diretor, hoje o último plano diretor, está indicando que ali é área de expansão urbana e área de mobilidade, ou seja, em cima das minas, né? Então, na verdade, assim, quando veio o dolinamento da mina, que isso tudo que aconteceu, hoje tem uma discussão. E a discussão que a gente coloca é que seja uma área que fique em descanso, e que pode ser uma área verde, né, pode ser um parque, que aí pode ser usado. E no futuro, caso venha estabilizar, seja devolvida para a população que perdeu suas casas. Então, para os próprios moradores, né? Eu defendo ali um grande parque urbano, tá, de uso público, para que a população usufrua, de certa forma, da região, né? E não teria impacto, porque você teria, era um uso temporário, né? Não é de moradia, né? E no futuro, caso venha a estabilizar, a gente devolva para a população e devolva para a cidade de Maceió, uma área que foi, né? E você acha que isso pode acontecer? Pode. Está sendo discutido isso? Sim, existem discussões na Assembleia, né, sobre isso, de alguns deputados, né? Existem discussões no meio acadêmico, existem discussões entre os urbanistas, né? E, inclusive entre as vítimas, né, também, de que deixa como uma área de resguardo e que no futuro, né, a gente não sabe quando, né, mas a longo prazo, seriam décadas, isso pode ser devolvido para o município. Perfeito. E, Dilson, para a gente encerrar, né, o nosso bate-papo, que o tempo passa voando, né? Ainda mais quando o assunto é interessante e polêmico. O que a gente pode, na sua opinião, a votação do plano diretor, ela é importante para que assuntos polêmicos como esses sejam tratados de maneira mais responsável pelo nosso poder público? Sim, porque o plano diretor e o Código de Urbanismo é o documento que vai nortear a cidade para os próximos 10 anos.
Então, a gente está olhando para o futuro. Se a gente souber planejar agora o futuro, a gente consegue ter lá na frente uma boa cidade. Se a gente não discute agora, a gente vai ter, na verdade, grandes problemas. Então, assim, o momento é esse. O momento de discutir a Lagoa da Anta e todos os problemas do Braskem e tudo mais, a mobilidade da cidade, é este momento. Então, o plano diretor, ele é fundamental para a cidade. Dilson, um prazer imenso, né, recebê-lo você aqui no Ponto Contra Ponto, né, para a gente aprender mais um pouquinho sobre urbanismo com quem entende do assunto. Estamos sempre à disposição. Eu sempre falo que a gente que é professor da universidade, a gente tem que estar sempre disponível para a população para esclarecer esses pontos de forma didática, de forma clara e leve também. Muito bem, obrigada, tá? Obrigado. Gratidão. É isso, né, gente? E a gente fica por aqui, te vejo no próximo sábado, às 15h01, no Agenda, e a partir das 7h20 da noite, aqui no Ponto e Contraponto. E para rever a nossa entrevista, você já sabe, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Ponta Verde SBT. Obrigada pela sua audiência em mais um sábado. Nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau.